O TRXF11 acabou de anunciar a sua 8ª emissão de cotas. Será que finalmente ele vai começar a se desalavancar? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar então da 8ª emissão de cotas do TRXF11, o TRX Real Estate. É um fundo já bastante conhecido da maioria, já tem aí quase que 100 mil cotistas e anunciou agora uma nova rodada de captação para conseguir coletar mais recursos. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco do portfólio dele, da estratégia dele, tirar algumas dúvidas que são comuns para aqueles que acompanham, para aqueles que estudam o fundo e principalmente responder a algumas questões sobre a alavancagem dele, que eu sei que é um ponto que incomoda muita gente. Esse fundo começou a ser negociado em janeiro de 2020, então é um fundo que tem ali um pouquinho mais de 3 anos de existência em bolsa. Ele hoje já tem 51 imóveis espalhados em 13 estados, seja no Sudeste, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste. Ele atualmente não tem nenhuma participação nem no Sul, nem no Norte. E ele é especializado num tipo de imóvel que a gente chama de Big Box, ou seja, grande caixa. É aquele conceito de um prédio isolado com uma área de estacionamento em volta. Então, por exemplo, é o que é usado para supermercados, para atacadistas, atacarejos, aquelas lojas de material de construção, operações logísticas. Então, é esse tipo de imóvel que ele usa. Então, futuramente, apesar de hoje ele ser muito focado, sim, no varejo, no atacado, nada impede que os imóveis possam ser reconfigurados com facilidade futuramente para uma operação logística ou qualquer coisa parecida. Nos últimos meses, o fundo distribuiu um rendimento de 85 centavos por cota, que dá um dividend yield aí cerca de 0,82% baseado no preço hoje, do momento que a gente está gravando esse vídeo. Mas o fundo, na verdade, ele não paga rendimentos exatamente iguais os 12 meses do ano. Se a gente olhar, já há algum tempo ele tem o costume de pagar um rendimento razoavelmente estável em 5 meses do semestre e no final do semestre ele dá uma cacetada, ele dá um pagamento extra, um 13º, digamos assim. Hoje, se a gente olhar nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 10,70, o que dá aí alguma coisa em torno de 10,3% de dividend yield ao ano. Agora vamos dar uma olhada um pouco na composição do portfólio desse fundo, porque aqui já começam a surgir algumas dúvidas. Uma das primeiras coisas que nos chama a atenção quando a gente olha o relatório é que na composição, no que ele chama de alocação de recursos, a gente vê ali mais de 25% alocado num outro fundo, também gerido pela mesma gestora, pela TRX, que é o TRXB. E aí muita gente fica pensando, então ele é um fundo que ele não é de tijolo, ele é híbrido, ele tem alguma coisa de fundos, e na verdade não. O TRXB ele foi criado, ele foi desenhado para permitir que o fundo fizesse a compra de alguns imóveis do Pão de Açúcar e do Açaí. E aí, claro, a pergunta é óbvia, por que ele não fez a emissão no próprio nome dele, no próprio crachá dele, digamos assim? Por que ele teve que criar um outro fundo? Isso aconteceu por demanda de alguns investidores institucionais, que têm às vezes algumas limitações de alocação. Por exemplo, um fundo de fundos não pode ter mais do que 10% do seu patrimônio alocado num único fundo. Então, por exemplo, mesmo que um fundo de fundos achasse excelente a ideia de aportar recursos numa emissão do TRXF, ele poderia estar limitado e falar assim, não, eu não posso botar todo o dinheiro que eu gostaria, porque eu não posso expor mais de 10% do meu patrimônio. Então, qual foi a solução que a TRX desenvolveu, personalizou para esses investidores institucionais? Ela criou um outro fundo que fica dentro, que fica alinhado com o TRXB. Então agora, esses investidores institucionais conseguiram ultrapassar essa limitação. Então, por exemplo, um fundo de fundos agora poderia ter 20% do seu patrimônio alocado nessa estratégia, ainda que fosse 10% via TRXF e 10% via TRXB. Mas a lógica da operação é que esse TRXB vai ser desmembrado, em algum momento ele vai ser desmontado e todos os imóveis passam para o TRXF
dando uma estrutura mais simples, mais redonda, mais fácil de acompanhar. Outra questão importante quando a gente olha o TRXF é a concentração de receitas. Apesar de ser um fundo com muitos imóveis, mais de 50, ele tem as receitas bastante concentradas nas empresas Açaí, com mais ou menos 55%, e no Grupo Pão de Açúcar, com mais ou menos 25%. Então, na verdade, a gente está falando de 80% de concentração de renda em dois inquilinos. Sim, isso é verdade, é assim que ele é, essa é a verdade do relatório. Agora, é uma relação que já foi até pior, porque até pouco tempo atrás, o Açaí era uma empresa do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, era o controlador do Açaí. Hoje já não é mais. O Grupo Pão de Açúcar vendeu o seu controle do Açaí. Ele ainda é um dos sócios, sim, mas ele já não tem mais o controle. O Açaí já tem uma vida listada em bolsa diferente do Grupo Pão de Açúcar, então isso dá uma diversificação de riscos melhor, deixa mais leve a estrutura e, de uma forma indireta, o TRXF acabou se diversificando mesmo sem fazer nada, só por esse desmembramento do grupo. A gestora já falou várias vezes em lives, em entrevistas, nos relatórios, e é uma mera questão de bom senso que ela quer sim fazer uma melhor diversificação. Ela comprou sim um lote de imóveis muito grande do Grupo Pão de Açúcar, que na época incluía o Açaí, então por isso ficou muito concentrado. É uma operação que fazia sentido, de que eles viam um bom potencial de lucro, e agora é fazer mais emissões para botar mais imóveis para dentro, vender de repente um imóvel ou outro que não esteja ali no núcleo, no cerne da estratégia deles. Agora isso leva tempo. A gente está falando de um fundo que tem um patrimônio, um total de ativos, melhor dizendo, de praticamente 2 bilhões de reais. Então, você não consegue diversificar isso rapidamente. Mesmo fazendo várias emissões e várias vendas, isso é um processo que vai levar tempo. Um ponto positivo é que esses contratos eles têm um prazo muito longo e são contratos muito fortes. Por que isso? Seria uma situação muito mais grave se, por exemplo, o fundo tivesse todos esses contratos Pão de Açúcar e Açaí vencendo daqui a 5 anos. E não é verdade. Eles foram assinados com prazos de 15 anos. Então ele é um fundo que, na prática, ele não tem, num horizonte de curto, médio prazo sequer, muita preocupação com renovação de contratos. Porque até 2029 ele não tem nenhum contrato vencendo. Tem 6% em 2030, até 2003 depois mais nada, e aí sim, em 2034, aí sim ele tem praticamente 60% das receitas dele vencendo. Claro que ele tem tempo mais do que suficiente para poder fazer uma reciclagem, de repente antecipar algumas renovações, porque o inquilino está demandando uma reforma do imóvel, ou uma mera venda e entra um outro imóvel que tem um prazo diferente, mais curto ou mais longo. Então, há todo esse tempo aí, falando em redondos, 10, 12 anos, para ele melhorar e até diluir, botar mais imóveis que vão ter de forma que esses imóveis do Pão de Açúcar e do Açaí vão ter uma representatividade menor. E praticamente todos os aluguéis são atípicos. Tem uma pequena parte que é de contrato típico, mas praticamente a totalidade é de contratos atípicos. E mais do que atípicos, que é uma coisa que eles fazem questão de deixar claro no relatório. São contratos atípicos e cuja multa por rescisão de contrato é de 100% do aluguel vigente. Eu digo isso porque não obrigatoriamente você tem essa situação. Você pode ter um contrato atípico que tem uma multa de só 12 meses, por exemplo, ou algo parecido. Nesse caso não. É aquilo que a gente normalmente entende por contrato atípico. Se o inquilino quiser sair, ele tem que pagar todo o aluguel até o final do contrato. Então, se o Pão de Açúcar quiser rescindir o contrato de uma loja específica que tem contrato de locação até 2034, por exemplo, ele teria que desembolsar todo o aluguel dos próximos 11 anos de uma vez só, com uma multa à vista. Então isso dá ao fundo a tranquilidade de que ele não vai ter grandes problemas de rescisão nos próximos anos. E claro, a gente não podia deixar de falar da alavancagem do fundo. Sim, é um fundo alavancado. Ponto final.
não dá para a gente discutir, é algo da realidade dele. A gestora, já em todos os momentos, ela se mostra confortável, ela entende que isso melhora, sim, a rentabilidade do portfólio. Quando o fundo começar a fazer mais vendas, eu sinto que a gente vai começar a ver isso de uma maneira mais clara, mais numérica. Talvez até no próximo relatório eu conversei com o pessoal da gestão e talvez eles comecem a mostrar isso de uma maneira mais clara, mas é da realidade dele. Ele pode ter uma alavancagem um pouco mais alta em certos momentos, diminuir isso um pouco em outros, mas não é um fundo que a gente pode dizer, ele vai se desalavancar num futuro próximo. Agora, a gente precisa reconhecer sim que a gestão está escutando os cotistas, certo? É um fundo que até pouco tempo atrás tinha 50% de alavancagem, um pouco mais, um pouco menos, e hoje já gira em torno de 36% de alavancagem. E mais do que isso, no relatório eles colocam inclusive quanto o fundo precisa ter de caixa para honrar as parcelas dos próximos meses. E dessa forma o fundo consegue manter um grau de comunicação que geralmente a gente não vê nos fundos alavancados. O TRXF acaba tentando mitigar ou amenizar esse risco da alavancagem, que muitas pessoas veem como um risco, e há seus riscos na alavancagem, mas o fundo tenta mitigar isso com uma melhor comunicação sobre essas operações. Então vamos falar da oferta. A oferta ela tem o alvo de capital 65 milhões, mas pode chegar com o lote extra a 130 milhões. Sim, 130 milhões. Geralmente a gente vê ofertas com um lote extra de 10%, 20%, até algumas ofertas sem lote extra. Essa não, essa está usando um percentual incomum de 100%, ou seja, ela pode dobrar dependendo da procura, dependendo da demanda que haja pelas cotas. E com uma emissão tão pequena assim, perante o tamanho total do fundo, é claro que isso não é para desalavancar o fundo, até porque não faria nem cosquinha na alavancagem dele. Na verdade, esses recursos eles são para poder pagar as últimas parcelas e as obras de 3 imóveis que o fundo adquiriu recentemente. 2 que serão construídos para a obra Max, em São Paulo, e 1 para Leroy Merlin, em Salvador, na Bahia. A obra Max é uma empresa do grupo Leroy Merlin, então na verdade são 3 imóveis para o grupo Leroy Merlin, apenas separados em duas bandeiras. Esses imóveis foram adquiridos em maio e dezembro de 2022, então quem quiser de repente olhar essas operações mais por dentro, pode procurar ali os fatos relevantes que foram divulgados, que mostram melhor o cronograma de pagamentos, o valor das obras, mas é basicamente isso, é para poder pagar, porque tem compra dos terrenos que ainda não foi totalmente paga e construir esses imóveis para esses inquilinos em contratos atípicos, né, que é o Build to Suit, ou seja, contratos que são para imóveis serem construídos de acordo com as medidas para o inquilino, para a demanda dele. E aí é um contrato atípico, geralmente um contrato de prazo mais longo, com multa pesada, etc. Tudo dentro do formato normal que o TRXF já trabalha. O preço da emissão de cotas vai ser de R$ 102,05, sendo que R$ 101,78 é o que vai realmente ser integralizado, é o valor da emissão, é o que vai para o bolso do fundo, e 27 centavos são os custos da oferta, dali mais ou menos 2,5%, 2,6% do custo da oferta. Sei que muita gente vai criticar, vai falar que é um preço da oferta abaixo do valor patrimonial do fundo, que hoje é um pouco acima de R$ 103. Sim, para pessoas que tomam isso como algo, como um pecado capital, sim, o preço da oferta é abaixo do VP, ponto. Mas assim, é uma oferta tão pequena que ainda que ele capte o dobrado, né, com um lote extra, capte os 130 milhões, eu fiz uma conta de padaria, vai afetar o valor patrimonial em 15 centavos, 14 centavos, então isso não vai diluir os cotistas nem nada. E claro, os cotistas também podem participar da oferta, então se você acha que o preço está rebaixado, digamos assim, você como cotista tem direito a participar dessa oferta e adquirir cotas dessa oferta. A oferta, apesar de ser formalmente voltada para os investidores profissionais, ou seja, é o que a gente chamava antigamente de oferta 476, agora na virada do ano teve uma mudança na numeração das regras, mas é uma oferta restrita, então só para investidores profissionais. Aqueles que já são cotistas do fundo
tem a possibilidade de 3 rodadas de compra, de aquisição das cotas, de subscrição das cotas, antes que a oferta seja realmente levada para esses investidores profissionais. A primeira oportunidade de adquirir essas cotas é no direito de preferência. Como a oferta é muito pequena, também o direito de preferência será num percentual pequeno, porque é tudo proporcional. Então é um direito de preferência de 5,30%, baseado na quantidade de cotas que você tinha em 25 de abril. Então você vai pegar o número de cotas que você tinha, multiplicar por 5,30 e arredondar para baixo. Então se você tinha 10 cotas, você não vai ter nenhum direito de preferência, porque não chega nem a uma cota. Se você tinha 100 cotas, vai dar 5 cotas. Se você tinha 20 cotas, vai dar uma cota e por aí vai. Você vai poder exercer o seu direito de preferência entre os dias 28 de abril e 11 de maio, então você vai contactar a sua corretora, seja pelo aplicativo, pelo site, ligar para uma mesa de operações, ou o que seja, e comunicar que você quer participar, que você quer subscrever os seus direitos. A corretora registra essa informação e no dia 12 de maio, então, é feito o débito. Para quem exerceu o seu direito de preferência, vai ser dado direito para participar da segunda e da terceira rodada, que é o chamado direito de sobras e o montante adicional. Então, dependendo da quantidade de cotas que você subscreveu no seu direito de preferência, você vai receber novos direitos, são chamados os direitos de sobra. E você ainda pode comunicar à sua corretora que você quer aportar um valor extra, que é o montante adicional, que esse é livre, independente da quantidade de cotas que você subscreveu. Na preferência, nas sobras, você ainda pode falar, não, eu quero aportar mais 10 mil, ou mais 15 mil, ou mais 20, ou mais 100, ou mais 1000, quantos você quiser. O período para você se comunicar com a sua corretora vai do dia 15 de maio ao dia 19 de maio, e o débito acontece na sua conta no dia 26 de maio. E aqui é uma observação, porque geralmente as corretoras não têm um aplicativo ou um site para você fazer essa comunicação. Geralmente aí você vai ter que ligar ou mandar um e-mail. Geralmente é um pouquinho mais burocrático que o direito de preferência, então não deixa para a última hora, liga lá para a mesa, ou geralmente talvez a corretora te mande um e-mail ou alguma coisa assim, dizendo como você tem que fazer para participar. E aí depois a oferta sim, ela vai para os investidores profissionais, e aí vai de maio até outubro. Aqui é importante lembrar que o direito de preferência de sobras não passa por rateio, então tudo que você quiser ofertar vai ser aceito e vai ser debitado da conta da sua corretora, e o montante adicional, teoricamente, pode passar por rateio se tiver uma demanda muito grande. É pouco provável que isso aconteça, mas sim, é uma possibilidade. E agora eu quero saber de você. Você é cotista do TRXF? Você vai participar da oferta? Não vai? Por que sim? Por que não? Coloca nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se puder, dar aquele valeu demais que tem aqui embaixo. Você apoia ainda mais aqui o nosso trabalho. Se você gosta aqui dos nossos vídeos, quer se manter sempre atualizado, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E você acha que outras pessoas podem também gostar? Não esqueça de compartilhar com elas aqui embaixo. Vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado para que você possa continuar seus estudos sobre os fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!